Está começando mais um episódio do podcast Funocast e no episódio de hoje vamos discutir como mudar sua vida em 2025. 2025 tá chegando e se você não tomar as decisões certas agora, vai ser mais um ano igual aos outros. Mas calma. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, carreira, hábitos, transformação de vida e muito mais. Bom, vamos lá. Não foi fácil pra ninguém que conseguiu mudar de vida. Deu trabalho, custou noites sem dormir. Estamos bastante tempo sem dormir, principalmente final de ano agora. 1 quilo de olheira na cara. Muita disciplina, coragem de sair da zona de conforto, mas todo bom esforço inteligente vale a pena quando você tem um caminho bem definido. E no episódio de hoje, estou aqui com a minha esposa, Aline Funo. Oi, pessoal. E para discorrermos desse assunto, estamos recebendo Anderson Gossen. E aí, galera? Anderson, ele é empreendedor, nas horas vagas, atleta de futebol americano. Nossa. É formado em teologia, formado em administração e está aqui junto conosco. Bora lá. E aí, pessoal? Tudo certo? Bora lá. E viking nas horas vagas, não estou brincando. Viking de criação. Vamos iniciar fazendo uma pergunta que seria: qual que é a importância de nós planejarmos nosso 2025 e até pensar em ter essa consciência de mudar, transformar a sua vida, né? E você pode contar também um pouco da experiência do que você está vivendo, que a gente já conversou um pouco. Então, galera, 2024 na real, foi uma loucura, né? Mudança, teve reforma, eu recentemente falei um café. E então 2024 foi muita mudança de vida, mudança de hábitos, né? Recentemente fiz até um jejumzão, a gente pode falar disso também. Para não ficar uma loucura, acho que a melhor forma é realmente planejar e ser intencional no teu 2025, né? A melhor forma é ser intencional naquilo que você quer. Não que essas coisas não foram intencionais, até porque a gente quis mudar, a gente quer a melhor nossa vida em si, né? Mas tem coisas que surgem do nada, né? Que nem eu em janeiro do ano passado, eu tava mudando de casa, saí de uma casa onde tava há 2 anos, fui pra outra e um mês depois, o meu sogro chegou com uma proposta pra gente comprar uma casa, transformar em loja e a gente se mudar pra lá também, porque tava grande demais. Então, foi algo não planejado, mas que aconteceu, foi bom, né? Só que é aquela loucura, né? E recentemente que agora a gente mudou, né? Então, como todos sabem, o comércio agora no final do ano é uma loucura e em meio a isso eu fiz a nossa mudança. E a mudança, ela já aconteceu, né? Já foi feita, já. Foi uma loucura mesmo, porque vocês estavam lá, vamos se mudar, daí se mudaram de uma casa pra outra. De logo, acho que já no mesmo mês ou no mesmo 2 meses depois mesmo, você já falou, nossa, a gente já vai se mudar de novo. Não, foi que a gente nem colocou cortina na outra casa pra não precisar pintar muita coisa. Eu falei, vamos pôr esses panos aqui mesmo, vai durar pouco tempo, mas durou 1 ano. E até achei interessante, só pra comentar, a parte que ele falou do planejamento, né? Porque eu costumo dizer que se você erra no planejamento, você vai errar em qualquer fase de execução de todo projeto que você vai fazer. Porque, afinal de contas, o planejamento é justamente a hora de você parar, você analisar tudo que vai ir naquele projeto de fato e garantir a qualidade daquele projeto e a melhor assertividade dele, né? Então, quando a gente fala de planejamento, sempre tem que planejar. É claro que vai vir os contratempos, igual você falou, da mudança, que tinha acabado de mudar e aí teve que mudar de novo. Mas o planejamento, ele é fundamental, senão você vai errar toda a parte do processo aí. E também, acho que é interessante, eu fazia muitas vezes errado assim, né? Eu planejava algo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e só que parecia que eu não me incluía no planejamento. E aí passava uma semana, de repente eu tinha só esquecido. E aí o plano foi tudo para água abaixo, né? Porque, aí claro, vai de cada um, né? Mas eu sou meio sanguíneo, sou meio hiperativo, então do nada, esquecia tudo aquilo que eu planejei, que eu tava fazendo, e acordava um dia e saía fora do plano. E aí quando eu via, esqueci, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu falei, nossa. Então, acho que o importante é se incluir dentro do plano. E isso daí a gente começa a falar até de hábitos, né? Que às vezes quer mudar um hábito, quer ficar mais saudável, só que você esquece que tem que fazer a matrícula e tem que ir pra academia, né? Primeira coisa. Então é importante se incluir no plano, né?
Errei muito nisso. Cara, de planejamento, eu acho uma coisa interessante, que eu passo muito isso para as pessoas, né? E faço isso, que o planejamento, ele é feito, só que nós não colocamos o planejamento como se fosse algo rígido, né? Que, por exemplo, você vai fazer... Vamos fazer um planejamento, daí você vai montar a sua agenda mensal e vai dividir na sua agenda semanal. E daí você vai montar a diária. Você vai falar assim, todo domingo eu vou sentar e montar a minha agenda da semana. E daí você coloca lá, que daí todos os dias você precisa treinar, daí você coloca o treino todos os dias. Daí todos os dias você precisa ler, daí você coloca ler todos os dias. Todos os dias você precisa comer saudável e comer 5 vezes no dia, então você coloca os 5 vezes. Ao mesmo tempo, você tem que lembrar que existem as outras coisas, né? Que não é só isso que tem na tua vida. E, na verdade, a vida, ela não é essa constância, né? Ela é uma senoide, digamos assim, que ela vai ter altos e baixos. Então, vai acontecer muitas coisas ao longo dessa semana, ao longo desses dias. E, dessa forma, o planejamento que eu faço é só a questão de colocar o alvo que eu quero. Aí, a partir do alvo que eu quero, eu vou fazendo as coisas que estão no meu próximo passo. A próxima coisa que eu estou enxergando. Se eu me deparo de frente com uma grande montanha... e eu quero chegar do outro lado da montanha, existem vários caminhos, e vai existir os caminhos mais difíceis, mais fáceis, então eu posso subir toda a montanha e descer lá na frente, posso contornar toda a montanha, mas pode ter rio passando, pode ter bichos no meio do caminho, pode ter morros no meio do caminho, para mim chegar do outro lado, que só do outro lado eu vou chegar, às vezes na terra prometida. Só que o outro lado, essa terra prometida, é o meu alvo, então eu quero chegar do outro lado. Para chegar do outro lado, existem alguns caminhos e vão existir os caminhos mais assertivos, né? Porque você pode errar muito até chegar lá e isso vai te trazer mais tempo. E ao mesmo tempo, nesses caminhos, você não sabe tudo que você vai fazer de trajeto até o outro lado, mas você sabe que o próximo passo é ou você ir para frente, para trás, para o lado, contornar essa árvore. Esse é o próximo passo, é o que você está enxergando. Então, o meu planejamento eu já tenho o meu alvo muito bem definido. E, na verdade, o meu alvo, que é muito bem definido, está muito ligado ao que foi me dado e o meu propósito. Esse é meu alvo muito bem definido. A partir disso, todas as minhas decisões, tudo que eu faço, tudo que eu coloco de prioridade é em relação a esse alvo. Eu sempre penso, isso aqui vai fazer sentido eu estar fazendo, mesmo que às vezes é uma coisa boa, só que eu vou estar indo de frente com o meu alvo ou vou estar dando passo atrás. Porque se eu quero atravessar essa montanha, um caminho certo não é eu ir para trás. Porque é só do outro lado que eu quero chegar. Essa é uma das coisas que eu vejo de planejamento e de como que eu devo me guiar ao longo desses dias. Então eu não coloco como se fosse rígido e regras do que eu tenho que fazer todos os dias, né? Isso é um erro muito comum que a gente vê, até a parte que você falou sobre se incluir no projeto, porque às vezes a gente esquece que é a nossa responsabilidade. Então, tem muito disso, né? Se é do meu interesse, também é da minha responsabilidade que eu vá atrás daquilo que eu quero. E muitas vezes a gente só fica no... vou colocar um monte de coisa pra fazer, um monte de lista, aí eu não faço nenhuma e eu fico naquele ciclo, né? Naquele looping. Então, eu tenho que entender que também a responsabilidade é minha, né? Sim, e tendo um alvo e justamente, né, pra fugir do ciclo, na verdade, hoje a maior reclamação das pessoas é essa, tipo assim, mas eu não tenho dinheiro, mas não sei o quê. Mas tá, o que você quer, então, ser? O que você quer fazer? Não sei. Então, qualquer lugar serve, né? Tipo assim, você acha que tem que passar pro outro lado da montanha, né? No final das contas, você deu 2 passos e construiu uma casa. E quis ficar ali, né? É mais ou menos isso. Então, a pessoa não estuda, não se prepara, não economiza, não dá os passos que você tem que fazer, né? E ela se vê fora dela mesma. E daí vira reclamação, aí vira que a vida não tá boa, só que... Principalmente com os funcionários, né? A gente pergunta, eu gosto de perguntar, eu sempre gosto de tentar ajudar, né? Só que, até vou fazer um entre parênteses, eu quis ajudar muitas pessoas. Eu sempre dava ótimos conselhos, as pessoas não seguiam. E aí eu me frustrava, porque assim, mano, eu tô te dando o caminho, tô te dando o beabá certinho, cara, é só seguir. A pessoa não seguia. Então, a partir de hoje, o que eu faço? Eu só falo, dou a primeira. A pessoa não quis seguir, eu paro, eu vou ali. Eu fico por ali mesmo. Aí, se ela dá outra oportunidade, eu só dou uma cutucada. E pronto. E assim vai indo. Justamente pra a pessoa se notar e se mexer, começar, eu preciso ir chegar a um lugar, eu quero ter dinheiro, eu quero ter um negócio, eu quero uma casa assim.
Então faz um planejamento, faz certinho onde que você quer chegar e vai embora, vai lá. Né? Quem seguiu meus conselhos, teve 2 pessoas que seguiram, se deram bem. Mas as outras 100 e poucas pessoas não quiseram escutar. Então, não é minha culpa, né? Vamos dizer assim, né? A pessoa não quis porque não quis. E isso a gente também entra naquela questão da consistência, né? As pessoas acham que é sempre uma linha reta. Então, eu vou planejar, vou fazer isso, vai acontecer certinho do jeito que eu planejei. Na verdade, por a gente até falar que é uma senoide, a gente esquece que vai acontecer um monte de imprevisto, né? A vida, ela é um imprevisto. Sei lá, eu quero ler mais. Aí eu fico todo dia eu me propus a ler. Aí eu fico todo dia ou algum momento eu vou lá e não leio ou não leio tanto que eu gostaria. E aí eu paro, sabe? E esse que é o problema, as pessoas param porque elas acham que essa consistência, essa constância é uma linha reta, sendo que na verdade é sobre a sua capacidade de retomada. Então, se eu sei que é sobre a capacidade de retomada, quanto antes eu retomar, melhor. Mas as pessoas não, eu não fui hoje na academia, não vou amanhã também, e aí já abandona tudo e é isso. Se já não fui 1, já não vou 2, ou 3. Mas é verdade, é isso mesmo. Eu vejo uma coisa que é sobre a motivação, né? Porque as pessoas, elas às vezes tendem a querer ter a motivação para querer fazer algo, né? Próprio exemplo da academia, digamos assim, até nós já sofremos com isso, mas acordou um dia sem motivação, você fala, não, acho que hoje não precisa ir. Você tá todo acabado, todo estressado, você fala, não, hoje eu não vou, não. Mas essa questão de fazer sem motivação é o que, na verdade, você vai fazer a vida toda sem motivação, né? A motivação, ela só, às vezes, um pico inicial de algo novo que está acontecendo na sua vida. Mas o algo novo, ele não traz sempre o resultado a curto prazo, né? Então, você vai passar por um caminho, por um deserto. Dessa forma, você vai precisar se forçar a percorrer esse caminho. Então, você precisa, sim, se forçar a fazer algo que você, às vezes, não gosta, porque apesar de tudo, vamos dizer, você pode trabalhar com o que você sempre quis trabalhar na vida, mas vão ter tarefas dentro desse trabalho que você não gosta de executar, mas você precisa executar aquele negócio, você colher frutos, né? Então, dessa forma, quando a pessoa for continuar realizando e se forçando a fazer, a perder noites de sono, a fazer mesmo triste, mesmo cansado, com o resultado que ela for tendo, com os frutos que ela for tendo, ela não vai mais sentir essa dor, essa angústia, essa não vontade de realizar isso daí. Ela vai rompendo com ela mesma, né? Ela vai rompendo com os limites dela, né? Isso que é o legal disso aí. Ela se torna uma pessoa mais resistente, né? Se for nesse caso, ela precisa forçar a mentalidade dela para ela se tornar mais resistente. E depois ela vai constantemente, o cérebro dela vai estar acostumado, já vai estar programado para que, mesmo com tristeza, dor, angústia, ele vai continuar realizando o que é necessário para atingir o alvo que ela quer. Eu vi até uma coisa legal não, mas eu vi uma coisa interessante sobre a nicotina, que a nicotina, ela, digamos assim, no começo, quando as pessoas experimentam aquilo lá, elas podem até não gostar. Então, elas não gostaram inicialmente daquilo lá, mas às vezes elas teve um impulso de experimentar a nicotina, às vezes pelo ambiente em que ela estava inserido, para ter aceitação no meio das pessoas que ela convive, porque às vezes acha bonito estar fumando, algo do tipo. Cada um vai ter sua motivação, sua razão. Só que dessa forma, ela se forçou por conta de ambientes e pessoas a querer continuar fumando, mesmo que aquilo lá seja ruim. Porque inicialmente ela não gostou daquilo lá. E por continuar, isso vira um hábito. No caso, é um hábito ruim, né? Mas vira um hábito na vida dela, o fumar. Mas ao mesmo tempo, a nicotina já tem quimicamente algo que faz ela estar com um vício, né? Então não é um hábito, é um vício. E ela continua fumando, né? Então ela inicialmente se forçou a fumar para estar em ambientes e pessoas, depois ela não consegue tirar isso da vida dela porque virou um vício. Às vezes é interessante você incluir com coisas boas para sua vida em vez de com outras coisas que são ruins, né? E isso bate muito na questão que ele falou sobre a gente sempre querer enxergar o destino final, sendo que a jornada ela é mais importante que o destino final. Então, às vezes a gente tá lá e a gente enxerga o nosso alvo só no final. E às vezes quando a gente alcança, a expectativa sobre aquilo foi tão grande que quando a gente alcançou e a gente não aproveitou as pequenas vitórias do dia a dia pra chegar até lá, faz com que a gente nem sinta tão feliz, de fato. É como se você estivesse estudando pro vestibular, né? A gente se mata lá de estudar e aí a gente acha que a gente só vai ser feliz quando vai vir a aprovação. E aí quando a aprovação vem, a gente não fica tão feliz assim,
Porque a gente esqueceu de olhar as pequenas vitórias do dia a dia. Então, a gente também saber enxergar isso, para quando a gente alcançar aquilo, a gente saber que aquilo não é o limite, né? A gente pode sempre ir mais de acordo com aquilo que a gente for nos capacitando. Porque às vezes a oportunidade, às vezes Deus vai te chamar para fazer coisas, só que existe um texto na Bíblia que fala sobre o tesouro que estava escondido, né? Ele tropeçou, ele estava dando um campo, Verdade. E aí ele tropeça num tesouro. Tipo assim, não era intencional. Mas de repente ele mudou a rota dele por conta daquele tesouro. Tipo assim, né? Era o objetivo dele era achar um tesouro, vamos dizer assim. Só que, tipo, você tava indo pra outro lugar, de repente, pum, achou. Opa, ele fez aquilo o objetivo da vida. E às vezes, tipo assim, eu tô estudando pra faculdade, mas eu nem gosto muito do curso lá, nem quero estudar, no final das contas. Nem gosto de estudar, né? Tipo assim. Só que você conheceu um cara lá no cursinho que te fez um bom negócio, que daí não sei o quê, virou uma amizade e, cara, mudou teu destino por causa daquilo. Mudou seu destino. Só que se você não tivesse nem com a intenção de ir pra faculdade, aí, tipo, consequentemente, eu preciso estudar pra passar. E ir num cursinho, você não teria tido aquela oportunidade. Né? Então, o caminho ali te mostra oportunidades também, né? Então, tipo, vai te acrescentar habilidades novas. Tipo, eu preciso até o outro lado da montanha. Mas no caminho eu tive que construir uma ponte, eu tive que construir uma escada. Então, você aprendeu tanto, tive tantas outras oportunidades que lá na frente talvez vai usar. Você chega uma outra pessoa lá na frente, porque você vai estar mais resistente, você precisou construir as coisas. Você vai virar multi-habilidades. Até porque a gente estava preparando aqui, né? O Nojinho preparou, quando foi conversar comigo sobre o podcast, ele falou assim, você é um cara mais generalista, justamente por causa disso. Porque eu no caminho, eu sou muito, não interesseiro, mas eu me interesso pelas coisas dos outros. Sim. Então, tipo assim, eu vou aprender um pouco disso, eu vou aprender um pouco daquilo. Se eu gosto, eu quero aprender. Isso e eu fico pesquisando, eu vou atrás. Então você vai ler, tipo, hoje você vai formar em teologia, administração. Aí jogo futebol americano, já dei aula de futsal, já trabalhei na mecânica, já fiz... né? Por quê? Algumas foram interessantes pra mim, outras nem tanto, só que eu sei que um dia eu vou usar. Tipo, mecânica mesmo. Eu trabalhei como auxiliar mecânico durante 4 meses, num sol de rachar sofrido, odiei. Mas o que eu aprendi eu vou usar durante o dia. Eu consigo ter a noção de, meu carro estragou? Opa, peraí, eu sei. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Então já vai se interessando e um dia vai dar um resultado. Isso vai. Da mesma forma, também sou uma pessoa mais generalista, né? E não que o especialista não seja ruim, né? Mas cada um tem seu modo de se compor. E desenvolver. Mas, no caso, a pessoa mais generalista também não é a pessoa que é o faz tudo. Porque geralmente o faz tudo não é o cara que é bem valorizado. A pessoa generalista, ela tende a se capacitar com tudo até o momento que aquilo lá traz um ROI alto pra ela. O que eu quero dizer com isso? Então, traduzindo, significa que eu quero aprender algo sobre finanças. Então, eu vou buscar até um limite onde que, se eu entender que o meu ROI, então, ou seja, eu tô colocando muito tempo, muito esforço, já não tá trazendo tantos resultados, eu contrato um especialista. Eu entendo sobre carro, mas entendo sobre carro até um limite. Porque eu posso entender mais... Só que eu não quero ser o mecânico que vai estar mexendo no meu carro. Eu contrato o mecânico. Então, eu entendo sobre muitas coisas. Quando eu até falei, a gente tem alguns temas pra fazer, mas vejo que você é uma pessoa mais generalista, assim como eu. E você tá fazendo... A gente já vai até falar sobre isso. Eu tava fazendo uma experiência sobre jejum, basicamente corpo, alma e espírito, né? Daí eu falei, cara, é interessante. Dá pra gente incluir algo, principalmente agora tá finalizando o ano e já começando o outro ano, né? Apesar que tanto faz também a diferença de um pro outro. Mas só um dia atrás do outro. É só o final do ano que as pessoas falam, não, o próximo ano eu vou isso, eu vou aquilo, aí não vai nada, né? Isso às vezes pode gerar o pontapé inicial para muitas pessoas, ou motivação inicial, mas saiba que ao decorrer do ano, você vai precisar se forçar a fazer muitas coisas que você não gosta para atingir o resultado que você quer. E só para fechar esse negócio das pequenas vitórias, né? Às vezes a gente, por exemplo... quer se tornar um leitor. E aí a gente não tem costume de ler. E aí a pessoa quer ler 5 páginas por dia. Sendo que, na verdade, se ela fizesse um pouquinho todo dia, isso a tornaria um hábito, logo a tornaria um leitor. Então tem até um estudo que fala que se eu der R$100, por exemplo, pra você, você vai ficar feliz uma vez. Mas se eu te dar 50 em um dia e R$50 em outro, você vai ficar feliz 2 vezes. Apesar do resultado ser o mesmo, eu te deixei feliz 2 vezes por ter te dado algo 2 vezes. Então, a gente também se dar esses motivos pra gente faz com que torne o hábito
muito mais perceptível. E o hábito, ele tem que ser perceptível. Se eu não bebo água, logo, deixar uma garrafinha ou andar com uma garrafinha, vai tornar esse hábito mais, né, mais intuitivo, que aconteceu comigo, né? Eu não bebi água, assim. Mas é com tudo. Acredito eu que se eu quero ter um hábito, logo eu preciso deixar ele visível, porque a mudança sempre vai começar com não só externa, mas interna também. Até, vou emendar já o jejum aí. Porque assim, até tava comentando, acho que foi ontem, antes de ontem, eu não lembro agora certinho, sobre comida. E eu falei, comida, na verdade, é hábito. Comer é um hábito. Cara, a gente tá comendo, lógico, o corpo precisa. Uhum. Só que não comer, você sente muito mais falta do hábito de almoçar, de jantar, do que da comida em si. É verdade. Porque assim, fiz 5 dias de jejum, né? Sem comer nada, só tomando água e uns suplementos que não cortavam o jejum, né? Suplementos tipo creatina, coisas do tipo que não cortavam o meu jejum. Nada de carboidrato, nada de proteína. E todo dia, tipo assim, se eu não comi na segunda, na terça, na quarta, eu tava com fome, tecnicamente, o tempo inteiro, certo? Só que chegava na hora do almoço, apertava a fome. Tipo assim, porque meu corpo estava acostumado que na hora do almoço, naquela hora, indo para casa, indo para cozinha, eu ia almoçar. E aí parecia que meu corpo queria comer mais. E tipo assim, eu vi que é um hábito, né? Um hábito diário, né? E aí eu percebi isso. Aí eu até comentei com o rapaz, sabe que comer na real é um hábito? Porque assim, eu tava com fome o tempo inteiro. Só que tinha esses momentos que dava esse pico de querer comer, né? Então, e aí eu notei assim, cara, como eu cheguei, acho que na essência de como é se negar a si mesmo. Realmente quebrar aquilo que foi criado todo dia, que é almoçar meio-dia, 1h, 2h da tarde, a gente vai almoçar e isso vai estar quebrando isso. Então, esses eram os momentos mais difíceis, na verdade, né? Então, já o café da manhã aqui não é tão importante, então não fez tanta falta. Agora, esses almoço e janta fizeram muita falta. Pro nosso, eu acho que o café da manhã é o mais importante. Eu acho que isso por hábito, né? Vendo que o café da manhã, todos os dias, aqui eu e ela, a gente tá junto e faz a mesa posta, tudo, coloca lá o café, faz o café. O que a gente valoriza seria o café da manhã, mas não porque a gente pensa em valorizar o café da manhã, mas é que se tornou um hábito, né? Porque se pensar depois o almoço, a janta, é tudo marmita. Porque a gente faz as marmitas. E até essa questão do hábito e manter a questão da alimentação é uma das melhores coisas que a gente já fez. Isso que traz resultados em questão de manter uma boa alimentação e resultado financeiro. Faça marmitas. Fazer marmitas. Então a gente faz marmita, no caso sou eu que cozinho sempre, e eu pego um dia no mês e cozinho pro mês inteiro, basicamente. Ao mesmo tempo, seria, por exemplo, posso ficar em torno assim, varia, né? Mas umas 5, 7 horas cozinhando nesse dia. Então, são muitas horas cozinhando. São 7 horas, vamos lá, pro mês inteiro. Enquanto antes, né? Quando a gente se mudou pra cá, era todo dia, né? Almoço e janta, eu tinha que estar cozinhando. E era 1 hora por dia, 2 horas por dia. Então, em 3 dias, 4 dias, já dava esse mês todo que eu cozinho hoje, né? Então, em questão de tempo, vale muito mais a pena fazer as marmitas. Em questão financeira, vale muito mais a pena também. Porque evitou muito da gente ficar pedindo iFood ou comer fora. Mas ainda dá a liberdade da gente comer fora, porque a gente... E questão de ser saudável, a gente é saudável o tempo todo, porque as marmitas já nos deixam saudável, né? Já é obrigatório, porque a gente precisa comer. Já tá contadinho lá. Já. Precisa comer, tem as marmitas e é aquilo lá que a gente vai comer. É basicamente que a gente faz com que o hábito é algo que... Quando algo é complexo de se executar, ele se torna mais difícil. Se você tornar isso algo mais simples de se executar, se torna mais fácil você adquirir esse hábito. O exemplo seria, é complexo você cozinhar todos os dias. Apesar de não... muita gente cozinha todos os dias, mas virou o hábito da vida da pessoa. Se acumular em horas por mês, ela cozinha... 30 horas, 60 30 horas, 60 horas por mês, ela fica cozinhando. Enquanto, no nosso caso aqui, são 7 horas no mês. E a nossa alimentação, ela é saudável, né? E se tornou fácil na questão do quê? A marmita tá ali, pega, coloca no micro-ondas. Pronto, tá pronto o negócio. E virou já um hábito, porque a gente faz muitas coisas no automático do que de forma consciente. Então, falando de uma pessoa que já não foi saudável muito, né, e que comia tudo errado, que não bebia água, que não se exercitava, eu fiz o Materializa, já tem uns 3 anos, da Malu Perini. Aquele Materializa foi muito legal porque eu aprendi a comer ali. Porque eu comia as coisas sem entender o que eu estava comendo, sem entender a forma de preparar aquilo.
E foi muito bacana porque aquele 1 mês foi o suficiente para eu entender tudo que eu tava ingerindo, né? E eu percebi que de 60 sintomas negativos que eu tinha no começo, eu saí com 12 sintomas negativos só. Porque daí já era uma questão que daí teria que ser investigada, assim. Mas, no geral, você aprende. Então, o hábito, ele tem que se tornar perceptível. E ele só vai se tornar um hábito de longo prazo quando você muda a sua identidade. E não só o seu resultado ou o seu comportamento. Então, primeiro a gente muda a nossa identidade para depois aquilo se refletir no nosso resultado. Se você tem 2 pessoas que querem parar de fumar, por exemplo, você vai lá e oferece um cigarro para ela. Uma das pessoas que fala, não, estou tentando parar de fumar. Ela está tentando, ela não parou. Então, ela vai voltar a fumar. A chance dela voltar a fumar é muito grande. Mas para outra que fala assim, não, eu não sou fumante ou eu não fumo, já é muito mais provável que ela não fume ou ela não volte mais, porque ela deixou de ser. Logo, a mudança que a gente tem que ter primeiro é na nossa identidade e não no nosso resultado. Quem tenta não consegue, né? Eu vi um vídeo. A menina em 2022 estava gordinha. E aí em 2023 ela emagreceu 20 quilos. Tipo, afinou a menina. E aí em 2024 ela gravou o final, ela engordou os 20 quilos de novo. Ela falou, enquanto não mudou a cabeça, voltou tudo. E é verdade, você não botou aquilo como se fosse a tua mentalidade, o teu hábito, a tua identidade, né? Você não se via daquela forma, né? Eu até hoje, eu vou pra Curitiba, tipo assim, eu vou pra casa dos meus pais hoje, eu olho a situação deles, tipo assim, olha o jeito que eles comem, falta de exercício, mas eu falo pra Priscila, eu fico perplexo, porque como a gente mudou, né? Porque a gente era aquilo lá também, né? Sim. E aí a gente viu, cara, como mudou, velho. Hoje eu não me vejo sem academia, sem fazer exercício, né? Eu faço lá futebol americano 3 vezes na semana, academia 5 vezes na semana, fora outras atividades que a gente faz, né? Então, tipo, fisioterapia também. Eu faço Pilates agora. Pilates, eu tô por dentro agora. Faço Pilates porque, eu tenho uma dor, eu falo assim, essa dor não é minha, eu não quero essa dor. Opa, preciso tratar, ou preciso buscar o jeito de se curar, vamos dizer assim, e quanto menos remédio, melhor, né? Então eu vou atrás da solução. Agora, tô com dor nas costas, vou tomar aqui um remedinho. Vou tomar um remedinho. Parece que eu já fui essas aí também. Porque dá pra você se acostumar com a dor, né? Dá. Então elas se acostumam com a dor, né? As pessoas se acostumam. Por exemplo, a gente pode se acostumar com a dor, né? E daí se a gente, às vezes, não toma um tempo de reflexão pra pensar, nossa, eu tô sentindo essa dor. Não era pra estar sentindo essa dor, isso aí tá fora do comum. As pessoas acham que a idade não é a idade, é a resposta de tudo. Não, é assim mesmo. Não é assim, cara. É que tá errado. Tá errado. Tem alguma coisa que precisa ser alinhada, né? Tem um conceito que é interessante, o conceito de metanoia, né? Porque o conceito de metanoia é essa mudança profunda de mentalidade. Então, acontecer essa metanoia na sua vida, ela faz com que você tire todas as suas crenças que você tinha do passado. Você ressignifica todas essas crenças. Você tem essa mudança de mentalidade e a partir dessa mudança de mentalidade você executa ações que te trazem resultados. Como que eu posso identificar? Porque já me perguntaram, como eu posso identificar as crenças ou como eu posso lidar com isso daí? Se perguntar os ambientes que você está inserido, com as pessoas que você está andando, quanto de conhecimento você está buscando? Porque seria a questão também de você se capacitar. Então, conforme você se capacita, conforme você reflete os ambientes que você está inserido, conforme você reflete as pessoas que estão à sua volta, você vai tomar decisões que você precisa colocar coisas boas na sua vida, ambientes bons, pessoas boas e conhecimentos bons. Você vai precisar tirar os ambientes ruins, as pessoas ruins e os conhecimentos ruins da sua vida. E daí é só dessa forma que você tem essa mudança, essa transformação, porque é a transformação, né? Porque até tem pessoas que falam assim, nossa, eu tô melhorando. Eu falo, então você tem um backup, você pode voltar a quem você era antes. Você só consegue se tornar outra pessoa a partir do momento que você se transforma. Sim. Tem um dos alunos mentorados que ele fala assim que, olha, eu tô melhorando. Eu falo, então você tá ruim, né? Porque era pra transformar, não era pra melhorar. Porque toda vez que você melhorou, você voltou quem você era antes. Sim. Você não se transformou algo que, esse aqui é eu do passado, não existe mais pra mim. Aqui é daqui pra frente. Essa mudança, essa metanoia é interessante, porque se você vai ver na Bíblia, né? Deus se arrependeu, né? Na verdade, Deus teve uma metanoia. Exato. Ou seja, o que ele fez? Eu tava indo por esse caminho, a partir de agora eu vou andar por esse caminho. A partir de agora eu vou agir de forma diferente, né? Totalmente diferente, né? Não é à toa que
Aí Jesus pegou e foi pro deserto. Ele passou por um processo de 40 dias em jejum e tudo mais que ele passou ali no deserto. Justamente pra quê? Ei, agora eu preciso me firmar em alguma coisa diferente. Só que tudo começa através de um pensamento, né? Através de um vídeo desse que a gente tá falando, através de uma reflexão que você tenha. Então, tipo, agora é o momento certo de você parar, tome o teu tempo, tome 40 dias, tome 1 hora, tome 2 horas, tome 1 semana, reflita naquilo que você tá na tua vida, né? Eu acho que é um momento legal agora, final do ano, né? Esse clima de mudança e tudo mais, né? Promessas. De promessa, de vestir branco no ano novo, na passagem. Mas é um momento de realmente você poder refletir. Para existir uma mudança, tem que existir primeiro um pensamento, né? Aí do pensamento vem o entendimento. Ei, eu preciso mudar. Eu entendi que eu tô bebendo muito cerveja. Eu preciso ou reduzir, ou eu preciso parar. Não, eu preciso parar, não tá me fazendo bem mais. Eu preciso mudar de ambiente, eu preciso mudar de emprego. E a partir desse entendimento, você começa a agir. Agora, se você nem pensou, você não vai ter esse entendimento e muito menos agir. Né? Você só tá indo com a manada. Né? Então a gente fala assim, tudo começa a partir de um pensamento. E é essa oportunidade de você ter agora um pensamento. Refletir na sua alimentação, na sua vida conjugal, na sua vida com os teus pais, em tudo que você tem em volta e o que você pode melhorar para justamente definir um ponto de chegada e chegar lá, né? E isso, casando com isso que eles estão falando, né? Por trás de todo o sistema de ação existe um sistema de crença. Então, se eu quero mudar, eu também tenho que olhar com quem eu estou andando, aonde eu estou andando, por que eu estou andando. Porque o ambiente, é mais fácil a gente mudar de ambiente do que o ambiente, né? O ambiente, ele vai mudar a gente. E é muito mais fácil você tornar aquilo, mudar aquilo, né? Transformar aquilo, quando você entende que aquele ambiente está programado para aquilo. Então, o ambiente, ele importa muito também nessa questão aí de mudar de vida. Em 2025. Sabe até uma coisa que eu vi sobre ambiente que é interessante? Porque as pessoas podem pensar em ambiente onde eu estou fisicamente presente. Isso é bom, hein? Então, casa que você vive com algumas pessoas em volta, ou o futebol que você frequenta, o trabalho que você frequenta, esses são os ambientes físicos que você está presente, mas também existem os ambientes virtuais que você está presente. Quando você entra no seu Instagram, o que aparece no seu Instagram? Esse ambiente também afeta muito você. Quando você entra na sua aba do YouTube, o que aparece no seu YouTube? Música. Então, as músicas que você está ouvindo, quais músicas você está ouvindo? Então, esse ambiente também, que é um ambiente, vamos lá, separar o ambiente virtual do ambiente físico, também afeta muito você. Já fiz, por exemplo, essas limpezas no meu Instagram. Vou tirar tudo, parar de seguir todo mundo que não faz sentido de acordo com o alvo que eu quero chegar. Fui tomando essas decisões, né? Pô, tem lugares que eu estou indo que não faz sentido mais eu estar indo. Você tomando essas decisões assim, de tirar lugares físicos da sua vida, tarefas físicas da sua vida, você abre o espaço na tua agenda, digamos assim, diária, de colocar coisas boas pra ser inseridas, né? E às vezes não é só uma decisão sua, vai vir conforme você for dando os próximos passos, daí você vai tendo mais tempo pra você ter outras coisas pra fazer. Porque às vezes as pessoas podem dizer assim que estou sem tempo pra ler, ou estou sem tempo de ir na igreja, ou estou sem tempo de ir na academia. Cada um vai ter alguma coisa assim. Na maioria das vezes não é o tempo, né? Na maioria das vezes é a tua prioridade. Porque daí na tua prioridade você tá priorizando outras coisas que não essas coisas que você gostaria de se tornar, ser, mas você não quer ter a dor de executar. Concordo plenamente. É bem isso. Aqui a gente, assim, trabalha com o público, né? E eu sempre falo dos funcionários, porque, assim, os funcionários estão ali todo dia, eu vejo eles todo dia, eu provoco eles de alguma forma. E é bem isso, é justamente isso. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Tempo todo mundo tem, né? Então, existem, a gente fala 3T, que era o tesouro, que é o dinheiro, o tempo e o último T eu esqueci. Cara, algum T você tem que ter. Se você não tem tempo e não tem tesouro, cara, arranja um desses dois. Até o mendigo tem tempo. E aquela coisa, recebe uma premiação, recebe não sei o quê. Dá 2 semanas, acabou o dinheiro. Ué, mas você recebeu o triplo esse mês e cadê esse dinheiro? Não, já foi tudo. Então, é a roupa de final de ano. A reflexão é até quando você quer essa sua vida pra você. Essa vida de bosta você quer. Porque você vai continuar, às vezes, com os mesmos hábitos, as mesmas ações, com os mesmos ambientes, mesmas pessoas, só que você tá almejando algo que essas coisas onde você tá inserido não te trazem resultados para isso que você tá almejando.
Então, se você hoje tem, às vezes, uns 20 anos, você já alimenta mal, não treina, tal, não bebe água direito, você vai morrer ali com 50, 60 anos. Até 60 anos você chegar, você vai estar com essa mesma vida, né? Sim. Então, é até quando você quer continuar sem dinheiro, até quando você quer continuar estando não saudável, tomando um monte de remédios, né? Aí é esse negócio também de que a pessoa não quer abrir mão, né? Então, porque eu não tenho dinheiro pra fazer academia. Será mesmo? Sabe? Será mesmo que você não tem? Ou você tá gastando com cerveja remédio, com cerveja, com coisa que não deveria? Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas é fácil pra você falar. Eu já ouvi isso. É fácil pra você falar porque você tem uma vida assim, porque você treina, porque não sei o quê. O difícil que ninguém vê é a renúncia que você fez. Porque toda escolha exige uma renúncia. E tudo que você tá fazendo, você vai plantar e você vai colher. Né? A lei natural da Bíblia e das coisas, né? Eu falo. Então, se você não quer fazer sacrifício, então nem dá o pontapé aí, porque senão você não vai continuar do mesmo jeito. As pessoas hoje vê, por exemplo, os frutos nossos aqui, né? A gente tá longe do que há de vir, tem muitas coisas melhores que vão vir pela frente, mas veem nossos frutos e falam, pra você é fácil, mas na verdade é que pra nós foi muito difícil chegar até onde a gente tá, e a gente não tá conformado da onde a gente tá também. Porque daí a gente sempre tá buscando mais, né? Daí, da onde ela saiu? Do buraco, ela saiu do buraco, você saiu. Buraco. Do buraco que eu saí, daí eles não veem esse buraco, né? Às vezes porque eles estão no mesmo buraco, mas ou eles porque falam, só olha o resultado. Nossa, pra você é fácil, mas daí você lá, já escalei todo esse buraco, né? O ambiente onde ela vivia antes, ela ia no médico, no hospital, na verdade, né? Todos os meses, e gastava de remédio mais de R$500 por mês. Numa família muito endividada, muito pobre, muito necessitada, e todos os meses ia no hospital. Claro que tem famílias e pessoas que elas faltam a algo, precisam de alguém ajudando elas, ou alguma mão pra ajudar essas pessoas. Mas no caso deles, era muito por conta de decisões que eles tomaram errada ao longo da vida deles. Eu vejo... tinha espaço pra eles crescerem, como teve, eles cresceram. Eu vejo como decisão, né, a falta de conhecimento, como a gente já falou aqui. Então, você se capacitar pra você entender isso e escolha, mas, por exemplo, eu vivia num ambiente que era totalmente ansioso, então não tinha como eu não ser uma pessoa ansiosa, né? A gente já falou, né, o poder do ambiente. Então, a partir do momento que eu mudei de ambiente, isso me mudou muito. Então, crise de ansiedade que eu tinha, hoje não tenho mais, e várias outras coisas, né, que você vai convivendo com as pessoas que vai puxando ali você. Então, você não consegue fazer uma força maior se você tá inserido e você não quer abrir mão e, enfim. E é justamente isso. Eles só, às vezes, não pararam para refletir, né? Tomaram decisões erradas e não viram que estava errado e continuaram no erro, mas não pararam para, tipo assim, ei, e se eu parasse de fazer isso? E se eu mudasse esse meu hábito? E se eu quisesse fazer diferente, né? Eu vejo, as pessoas são muito ignorantes, né? E realmente, a ignorância, eu não jogo a culpa. Quando a pessoa é muito ignorante, eu não jogo a culpa nela. Tipo assim, a vida tá uma merda, ela nem sabe como sair da merda, porque ninguém em volta dela saiu. Então, tipo, ela infelizmente é uma pessoa ignorante. Eu não jogo a culpa, né? Recentemente, uma pessoa lá confessou um negócio lá, vendo o passado dela, eu falo, cara, tipo assim, não dá pra culpar ela. Mas ela, não dá pra culpar. Porque ela foi ignorante a vida inteira, não teve ninguém que soube conversar com ela, não teve ninguém que se importou com isso, ninguém que deu atenção, ela acabou vivendo no erro, hoje ela só tá colhendo o que ficou plantado no coração dela a vida inteira. A lei da semeadura, ela existe. Daí, pro bem e pro mal. Daí, infelizmente, a gente vai colher, né? Então, querendo ou não, eu sempre falo pra Pri, assim, a nossa vida, ela tá longe de ser perfeita. E esse ano 2024 não foi fácil pra mim e pra Pri, não foi fácil. Financeiramente falando, com tantas mudanças, depois ainda porque eu falei no início, falei um café, cheio de dívidas, não foi fácil. E aí, claro, surgiram novas oportunidades. Nós estamos longe daquilo que a gente almejava para esse 2024, porém, eu sempre falo pra Pri, o que a gente pode mudar, o que a gente pode mudar, o que a gente vai aprender desse ano, o que a gente tem pro próximo ano. Então, essa semana eu tô pensando, que assim, deu bem certinho a mudança com o final do ano, então com um ciclo novo, né? Que a gente falou, só que a mudança não é apenas no final do ano.
Só que deu certinho de agora eu pensar essa semana. Falei, Pri, agora a gente tá, respiramos. Opa, próximo passo agora é conversar. A gente vai lá na casa dos meus sogros, né? Eles são meus chefes também. Então, planejamento para o próximo ano da empresa. Que a empresa é familiar, né? Isso, a empresa familiar. Então, já próximo ano já tem um planejamento já para janeiro. Quero discutir a respeito de outras oportunidades que a gente pode ter para o próximo ano. Então, já vamos entrar e não vamos parar. Eu estava participando eu que estava responsável pela reforma, não sabia reformar, não sabia o que precisava fazer. Aí meu sogro vinha e não tinha arquiteto, então, né, foi aquela coisa. Aprendi, foi um caos, mas aprendi. Foi do jeito que deu para fazer. Então, nós fizemos. Mas a mudança veio e agora, próximo passo. Vamos pro próximo passo. No caso aqui também estamos em obra, né? Com as 2 lojas, né? No caso, uma já inaugurou, a outra é uma clínica de estética. Uma loja é da Natura, né? A franquia da Natura, a outra é a franquia da Royal Face. Vai ser inaugurada já também. Mas essa questão da obra, por exemplo, eu acho que uma das melhores decisões foi ter contratado um gestor de obra. Porque logo no início já contratamos o gestor de obra, que é o arquiteto, e é um cara que é muito confiável, assim, da nossa parte. Detalhista. Minha, da Aline e da Jaque. Então ele rodou tudo lá. Apesar de... Entregou a obra bem certinho. Apesar da gente sempre estar junto lá. Questão de prazo. Mas você não saberia o que ele sabe, né? Não. Tipo assim, o perrengue que eu passei, né? Quem refez a reforma, assim, a loja do meu sogro, da minha sogra. Então eles mandaram fazer. Não, contrata o pedreiro, faz assim assado. Eles foram indicando. Só que, claro, surgem imprevistos. E tipo, a gente quebrou uma parede. De repente a gente olhou a parede. Putz, mas seria melhor quebrar mais pro lado. Pois é. Já só fazendo um planejamento, a gente teria jeito. Mas... continuamos, né? Então eu falo assim, a gente teve 1 mês a mais de reforma por conta disso, né? Por não ter um cara lá. É o especialista, né? Nesse caso. Mas no mesmo caso, por exemplo, você aprendeu muita coisa sobre obra e da mesma forma... Sim. Também busquei aprender muita coisa sobre obra, né? Nessas obras que foram fazendo. Então, fui revisitando a planilha, olhando como que ele lidava lá com os fornecedores, né? Da forma que ele lidava com a equipe. E fui perguntando algumas coisas também, né? E até porque surgem outras oportunidades. Hoje, construir, né? Pegar um terreno, construir, é muito comum, né? Hoje é uma forma de investimento, né? De ter retorno em investimentos. Eles investem, vende, retorna. E daí vai de novo. Então, eu falei, eu já tô bem mais preparado para encarar uma reforma uma construção. O setor de construção é bem legal também. Muito legal. A gente tá falando de mudança do tema. As pessoas acham que a mudança em si, a palavra, ela é você ter uma mudança grande e isso vai impactar agora. E, na verdade, se ela fizer pequenas ações, isso vai impactar futuramente. Então, é uma mudança de longo prazo, mas é uma mudança duradoura. Eu até li um livro esses dias, que é Hábitos Atômicos, que ele é um livro que ele fala justamente do poder do hábito, em que você faz 1% todos os dias. Esse 1% todos os dias parece insignificante agora, mas que futuramente, no longo prazo, ou seja, de forma duradoura, você vai colher aquela ação, né? Eu só peguei esse gancho porque vocês estão falando de mudança aí, né? Ou, por exemplo, se eu te falar pra você tomar 1.100 litros de água por ano. Opa! Como que você vai fazer? Imagina a pessoa... você tem que tomar 1.100 litros de água por ano. Na motivação inicial, cara, então vou tomar um monte de água. Já no primeiro dia toma uns 10 litros, que ele precisava. Mas e daí ele vai esquecendo de tomar água. É muito mais fácil você falar assim... Não, mas não precisa pensar no 1.100. Pensa nos 3 litros de água que você precisa tomar todos os dias. E daí é até mais fácil da pessoa pensar. Às vezes até os 3 litros a pessoa não toma também, né? Mas é um pouco mais fácil. É você pegar isso que são os seus alvos de longo prazo, ou pra você quebrar nos pequenos passos. Porque às vezes você não sabe realmente... ninguém sabe. O teu alvo lá na frente, você não sabe tudo que vai acontecer de acordo com o planejamento, né? Não vai acontecer. Sim. Então, se você for realizando os próximos passos, você vai entendendo aonde você vai tomando as decisões pra você continuar caminhando. Um exemplo bem análogo ou mais simplista assim, putz, hoje eu só tomei 2 litros. Cara, eu vou tomar um pouquinho a mais ali no dia seguinte. É essa questão de você continuar fazendo com pequenos passos, né? Que no caso seria isso, é você dando os pequenos passos e... você vai colher esses frutos no meio do caminho, né? Porque a provisão vai vindo, vai colhendo frutos, vai vendo os micros resultados, vai te dando aquele incentivo pra você continuar fazendo, continuar executando. Até um exemplo bobo, né? A minha garagem tava um caos de reforma, assim, de azulejo, tinha cadeiras de plástico que eu nunca tinha visto, não nada lá, a caixa de parafuso. Meu sogro, nossa, essa foi dose pra mim. Mas ele pegou 3 caixas assim, e jogou tudo numa, assim, ó.
tudo parafuso misturado, prego, tudo assim. E eu olhava aquilo e falei, meu Deus do céu. E tinha que ajeitar a garagem inteira agora, né? Mudamos pra lá. E tinha muita bagunça, mas muita bagunça. E eu olhava aquilo e eu falei, nossa, não vou fazer. Não vou fazer. Aí de repente eu, peraí, só vou mexer essa mangueira, vou pôr ela pro canto. Só vou pegar essa cadeira. Aí, beleza. Fiz 3, 4 coisas num dia. Aí, no outro dia, eu peguei... Não, vou fazer agora, vou sentar, vou separar esses parafusos. Que tava tendo uma mistura. Vou começar com os parafusos. Só fiz isso. Opa, beleza, organizei, separei, guardei. Aí, no outro dia, agora podemos jogar fora isso, podemos jogar fora. E aí, foi indo. Hoje só falta, acho que... Hoje eu movi os pisos, guardei os pisos certinho. E agora só falta os outros tirarem o pintor tirar lá a escada dele e acabou. Eu falei, nossa. Isso aí é um bom exemplo, ó. A garagem é a tua vida. Daí você vê a tua vida cheia de coisa, tudo bagunçado, cheio de poeira. E você fala, olha, eu tenho que arrumar essa garagem. Daí você fica pensando só, vixe, amanhã eu não quero começar com isso aqui Semana não. Que vem vai dar trabalho, vai ser difícil. Vai tomar muito tempo, vai ser doloroso, trabalho, difícil, vai tomar muito tempo. Você foi, não, vou mexer nessa mangueira agora. Vou mexer nessa caixa aqui agora. Vou mexer no parafuso agora. E foi fazendo esses pequenos hábitos, ou no caso, esses pequenos passos. Sim. Vou fazendo isso aqui, você vai colocando o processo. No final das contas, a garagem vai estar toda limpa, toda organizada, arrumada. Basicamente, isso é a analogia da sua vida, né? Se sua vida tá toda desse jeito, você fala... Tem que arrumar toda a minha vida. Então, preciso arrumar minhas finanças, preciso arrumar meus hábitos, minha vida saudável, minha alimentação. Você fala, não, comece por uma coisa, vai de passo em passo, de pouquinho em pouquinho. Pega aquilo lá que às vezes é uma alavanca na tua vida. Vamos supor, o que seria a alavanca da tua vida? O que é mais fácil e o que traz resultados mais exponenciais. O que é mais fácil e o que seria a base de outros resultados. Então, tomar água, os 3 litros todo dia, o básico todo dia. É algo que é mais fácil de você executar, que é tomar essa água. E é algo que vai te trazer ROI alto, né? Que é um resultado alto, né? Então, porque daí você consegue ter um cognitivo melhor, o seu corpo consegue estar melhor também, mais apto, porque você tá colocando água pra dentro. Teu corpo funciona com água, teu cérebro funciona com água. Até tem uma coisa assim que é legal de você falar que... Não, você não é burro, você só não tá tomando água. Pior que é verdade. Ou você não tá com dor de cabeça, né? Você só tá com falta de água, que era o meu caso. O pequeno passo, às vezes, cara, deixa eu regular a água. Daí água, você começa com a água. E daí vai nesses pequenos passos, né? Não é pegar tudo de uma vez e tentar executar tudo de uma vez, colocar na agenda. Ó, das 8 às 9... Limpar a vida. Pior, mas é aí que entra também a questão do ambiente e do começar, né? Sim. É tipo assim, eu olhava aquela garagem lá, tinha pavor. Nossa, vou ter que arrumar, vou ter que arrumar. Tô correndo. E eu tava correndo disso. E de repente a Pri chegou, e a Pri, ela é muito prática. Tem que fazer, não adianta, tem que fazer. E ela começou a fazer. Vai correr, né? Vou correr. Amanhã eu vou ter que fazer de novo. E ela começou. Aí eu, constrangido, falei, não, vou ter que ajudar, né? Só que daí, tipo, ela vazava e eu continuava. Eu tenho que fazer isso, né? De repente, que nem hoje. Hoje, antes de vir, eu tava lavando a calçada lá, porque ainda tinha acabado de mexer os pisos, tinha que limpar lá, e aí foi automático. Então, a dica é, começa. Começa com uma coisinha mais simples, que nem a gente falou. Coisas, às vezes, simples, mas que dá um resultado legal. Tipo, opa, tirou o quadro da parede. Nossa, outra parede. Opa, legal. Mudou o ambiente. Opa, deu uma satisfação. Então beleza. E aí eu começar, e aí você vê o valor do ambiente. Que é a pessoa certa tá fazendo junto ou te motivando. Ao contrário que você está no ambiente errado, você vai ver o do outro, a outra garagem também tá ruim, a outra garagem tá feia, ninguém faz nada. A sua vai ficar feia também. Esse conceito que eles estão falando é o que eu chamo de fazer o básico bem feito, que eu sempre falo no meu canal, @AlineFuno, em que eu falo de copy, enfim, etc. E esse conceito do fazer o básico bem feito, ele te permite algumas coisas. Que é você ter um resultado tangível, porque você vai fazer o básico todos os dias, e isso vai melhorar em todas as suas áreas, seja profissional, tudo. Vai melhorar aquilo, porque você vai fazer aquilo de forma repetida, porque você está fazendo o básico ali. Você também tem uma qualidade em relação aos seus resultados, e você também tem uma consistência. Porque é você fazer esse básico, esse pouquinho todos os dias. Então esse é o famoso conceito que eu chamo de fazer o básico bem feito. Até um exemplo, vou dar um exemplo ruim, que é o do Jim, tá? O Jim jogava futebol americano com a gente lá. E aí o Jim não tava indo treinar. E aí no jogo, o nosso quarterback, o Jim, fez uma rota e ele fez o movimento errado. Ele era pra virar aqui, ele virou aqui. E a bola foi ali.
Era uma oportunidade de fazer ponto. E a gente não fez por quê? Porque simplesmente ele parou de vir treinar, acabou esquecendo que é tipo assim, você só vai se lembrar se você fizer realmente... Esse é um conceito básico, na verdade. Vai fazer constante e ele só errou o lado. Mas foi esse lado que tirou a oportunidade de fazer um ponto, né? De fazer o touchdown lá. Só que por quê? Porque não tava lá, não tava sendo constante mais. Então, cara, se você não for constante, né? Beber 3 litros de água, não existe, vai ser difícil, cara. Mas você vai tomando, opa, tô tomando 3, 4, tô tomando gosto. Antes eu nem tomava água. O que me fez tomar água? Uma pedra no rim. Precisava disso? Nossa. Não precisava disso. Ainda bem que eu comecei a tomar antes, Foi né? o sinal que veio, né? Acho que não precisa. Ó, Não só uma precisa pedra, chegar tá? nesse ponto. Ó, aprenda com o erro dos outros, né? Não precisa chegar nesse ponto. É só ir lá e tomar água. Até sobre o futebol americano foi uma decisões que eu tomei de ambientes que eu precisei tirar pra me inserir outros ambientes que estavam em relação ao meu alvo. Então, pelo fato do alvo, né, no caso que eu tenho pra minha vida, eu gosto muito, né, do futebol americano, de treinar. Treinava bastante, né? Sim. Só que, por um momento, o ROI estava muito baixo do futebol americano. Então, ou seja, ele não trazia tantos retornos para a minha vida pessoal. Dessa forma, eu tive que tomar essa decisão de tirar o futebol americano, apesar de às vezes eu gostar muito, para inserir outras coisas que estão correlacionadas com o meu alvo. Dar um exemplo, o treino é de domingo de manhã. Eu sou bem focado nessas coisas, então logo de manhãzinha já acordava bem cedo, então era um ritual. Tinha um ritual, né? Tá? De se preparar. Então logo de manhã já me preparava. Ele entrava no clima, assim. Sim, e daí era um treino lá que eu sempre tava constante fazendo treino, realizando treino, focado também lá dentro. Então, basicamente, já a manhã toda foi do treino sul-americano, só que daí eu chegava exausto, né? E daí, ao mesmo tempo, o nosso domingo de tarde era o tempo nosso de estudar, fazer roteiro, gravar. Às vezes fazer uma leitura. São coisas que já estavam me atrapalhando, porque eu já não aguentava. Meu físico estava tão cansado por eu executar tanto. Então, isso foi... em questão de físico, foi um dos motivos. Porque daí eu não me tornava produtivo por conta disso, né? No meu domingo era o dia que eu mais necessitava, que era o melhor pra mim executar toda essa parte das mentorias, dos roteiros, da gravação, da edição. Daí já tava me atrapalhando nisso. Os outros motivos são ambientes. Daí são coisas que eu precisei tomar essa decisão de tirar. Então fui constantemente menos frequente, participando menos dos treinos. Já tava claro, eu já tinha te avisado, mas o restante das pessoas não tinha avisado. Até eles perguntavam, mas por quê? Eu falei, não, calma, eu já entendi. Eu tô ligado o que é. E as pessoas perguntam, né? Porque some, mas é justamente isso. Mas o futebol americano é bom, é exercício. Cara, se não tá fazendo sentido, para. Né? Recentemente eu fui pra Curitiba com a Priscila. E daí lá, tipo assim, cidade grande, é outro tipo de mentalidade, é outro tipo de pessoa. É verdade. E foi um momento que a Priscila falou, pô, a gente podia mudar pra lá. E eu falei, pois é, e aí? Faz sentido o que eu faço aqui e assiste? E aí foi um momento de reflexão. Isso. E aí eu falei, não, ainda faz sentido. Aí eu tomei uma decisão, agora com toda essa crise que tá acontecendo, eu falei, então se até 2026 não mudar alguns fatores lá, a gente se muda. Não pra cá, não pra Curitiba talvez, mas talvez pra fora. Então, faz parte do planejamento, até algo que pode ser que dê errado, faz. Só que se as coisas não avançaram, muda a rota. E eu sempre... Isso é muito legal que vocês estão colocando, porque além da autorresponsabilidade, que eu vou trazer lá do começo, né, que a gente comentou aqui, é também você ser maduro. É você ser maduro o suficiente pra entender que mesmo que aquilo você goste muito de fazer, às vezes você vai ter que abrir mão. Ó, a gente puxando de novo, né? E também, além de ser maduro o suficiente de, opa, isso aqui não está mais me... Né, não na questão de beneficiar, mas indo em direção ao meu alvo, indo em direção ao que eu quero atingir, também tenha uma parceria de responsabilização. Porque, muitas vezes eu saí de ambientes das quais eu enxergava que eu estava ok, que estava tudo certo, mas a minha parceria de responsabilização falava pra mim, olha, tá, isso errado, toma cuidado. Então, seja maduro, tenha essa mentalidade de que eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que decidir mesmo, e muitas vezes você não vai gostar de decidir, mas isso vai te fazer crescer. Tenha também a questão da autorresponsabilidade, então, se aquilo é do meu interesse, logo é da minha responsabilidade, eu tenho que correr atrás. E também tenha uma parceira de responsabilização aí pra abrir seu olho, né, que isso é muito importante. E aí uma vez eu escutei uma frase, eu levo hoje pra minha vida, que liberdade não é aquilo que você quer fazer.
Mas é fazer aquilo que você não quer muitas vezes fazer. Porque vai te levar pro ponto onde você quer chegar. Todo mundo quer viajar, ou às vezes ficar em casa. Todo mundo quer ficar em casa. Só que, se você não sair de casa, se você não lavar a louça, se você não varrer o quarto, né? Vai permanecer daquele jeito, sujo, ruim, e você não vai chegar no teu objetivo. Então, muitas vezes você tem que fazer aquilo que você não quer para justamente chegar no ponto onde você quer chegar, né? Você sabe, né? Porque você já viu. Nós, na nossa casa, a gente não tem um sofá e nenhuma televisão. Isso. Já pra evitar isso daí. Fica a dica, viu? Então a gente não tem sofá. Não é porque que é pra economizar. Não somente. Mas às vezes isso traz até uma reflexão importante que é na tua vida. Você pode falar assim, pô, eu trabalho das 8 às 8. Das 8 às 8 eu tô fora de casa, né? E se você trabalha, às vezes, numa grande cidade, você fica umas 3 horas no trânsito. Nossa, aí é um BO. Mas vamos lá, daí se tem esse tempo. O tempo livre que você tem, que às vezes é algo que você poderia dar um esforço exponencial pra trazer resultados a longo prazo e você sair da vida que você tem hoje, porque, digamos assim, das 8 às 8, você é escravo de alguma coisa. Fora disso, você tem a liberdade de tomar uma decisão de fazer algo pro seu eu do futuro. E daí você toma a decisão de descansar no sofá assistindo televisão, algo que não te traz nenhum benefício próprio. Isso serve pro celular também. Acabou de acordar, vai lá e fica no Instagram. Vai ver, fica 2 horas no Instagram. É até ruim, né, pro cérebro. É uma questão dessa de acabou de acordar e já tá com a tela. E importante falar que a gente não tá falando que você não vai ter momento de prazer, né? Mas o que costuma acontecer é que as pessoas confundem muito no sentido de que, final de semana vai ser meu momento de lazer. Sendo que, na verdade, ela deveria ter um momento ali todos os dias, se você for ver. Eu desfruto todos os dias, é isso. Às vezes a pessoa pode pensar que o desfrute é algo grande, fazer uma viagem todos os dias. Às vezes é um tempo de qualidade. Mas é um tempo de qualidade, né? Às vezes um bom café da manhã nosso aqui já é um desfrute nosso. Isso. O desfrute é o desfrutar todos os dias. Apesar de como que a tua vida tá numa senoide emocional de alegre ou triste, você continua sempre feliz, né? Porque felicidade é diferente de alegria e tristeza. É entender que aquilo vai te levar pra um lugar, né? Assim, sim. Por mais que, hoje eu não tenho dinheiro, não sei o quê, mas o teu desfrute hoje tá na mesa com a família. Pô, quantos não tem isso? Né? Você Cara, tem aquele domingo. Aquele domingo. Então, tipo, que nem ele falou, tá escravo das 8 às 8. Só que, às vezes vai ter que sacrificar o teu tempo de lazer pra justamente fazer algo pra mudar isso, pra um dia você precisar ser só escravo 4 horas, depois 3 horas, depois 2, 1... E de repente você consegue trabalhar pra si ou, tipo, né, fazer aquilo que você realmente gosta. Sim. Só que pra chegar nesse ponto, você tem que fazer algumas coisas que você não gosta. Que é, às vezes, trabalhar de madrugada, às vezes ajeitar coisas. É até engraçado isso, porque às vezes a pessoa, sei lá, combina uma viagem ou algum lugar. A gente escolhe não ir. Aí, às vezes, a pessoa acha que a gente escolheu não ir pra não gastar. E, na verdade, o que aquilo, de fato, vai trazer em relação a onde eu quero chegar, sabe? O que aquilo vai acrescentar. Então, você também ter essa maturidade de olhar e fazer essa escolha faz todo sentido na questão de que se eu poupar isso agora, eu vou poder futuramente escolher onde eu quero ir, eu posso escolher o que eu quero fazer, mas se aquilo de fato presente está me tirando daquele caminho, pode ser que você não enxergue isso agora, mas no longo prazo vai divergir totalmente de onde você quer chegar. A viagem que você quer fazer, talvez nunca vai fazer, você só não sacrificar esse tempinho aí. 1 horinha por dia pra se dedicar a você mesmo, ao teu negócio, faz diferença lá no final. Lá. Tem uma coisa interessante, as pessoas buscam equilíbrio na vida. A realidade é que a vida nunca vai ser equilibrada, porque em algum momento você precisa estar apontando pra um lado. Então, às vezes, pode ter aquelas jornadas, né? Umas jornadas, assim, de sucesso. Em vários anos da vida daquela pessoa bem-sucedida, ela ficou noites sem dormir, com a saúde no pau, todo arregaçado, com o físico arregaçado. Só que foi o momento, assim, que ela mais cresceu em questão de pessoa, empresa, e que ela mais fez coisas pra ter o resultado de sucesso que ela tem hoje. E daí hoje, ela pode escolher agora estar menos apontando pra esse lado, de ficar a noite sem dormir, e ter mais momentos de cuidar da saúde pela manhã, fazer o treino pela manhã, comer melhor durante o dia, no caso, escolher ir aonde ela quer ir, que é essa liberdade de escolher onde quer ir. A liberdade é assim, eu escolho ir em qualquer restaurante que eu quero ir, porque esse é o fruto que eu tô colhendo de algo que eu já plantei lá atrás.
Por isso que as pessoas buscam essa estabilidade, né? Esse equilíbrio na vida, mas não existe esse equilíbrio, não. Essa estabilidade já não existe, não. Sempre vai estar apontado muito para um lado e você vai ter que deixar outros cantos de lado, porque não se encaixa. Sempre vai estar algo muito apontando para um lado e os outros lados buscando menos. Nem a natureza é equilibrada. Volta e meia tem mais animais de um tipo, tem que matar para daí não sei o quê, aí vem do outro tipo. Isso é a natureza, é assim, né? Então, automaticamente vai se equilibrar. E chega horas que você vai ter exagerado de uma forma. Você vai trabalhar 16 horas no dia pro teu negócio. Tem horas que sim, agora tem horas que você vai... Opa, já tá rodando sozinho, já contratei um gerente bom, não sei o quê. Vai rodar. Você trabalhando meia hora por dia. E vai rodar, né? Então, são períodos da vida. Uhum. Ou às vezes no começo do seu empreendedorismo, ou por algum tempo, muito mão braçal operacional. Daí, por outros momentos, você consegue agora estar menos mão braçal operacional e mais mental. Você troca, né? Você faz essa troca do para onde está apontado, né? Lá no futebol americano, a gente começou, tipo assim, muito... Todo mundo fazendo o possível ali, né? Porque eram poucos, né? Antes eram... A Ruginho tava na época... onde eram 5 treinando, né? Então a gente não tinha um time. Aqui já tem 2 do 5. Eu cheguei, eu fui o 6º. Assim, a gente não tinha um time para jogar, a gente não tinha gente... Aqueles que jogavam eram os que organizavam, às vezes, um evento. Então, em dia de jogos, às vezes não existiam, por quê? Tinham lá comida lá fora, não tinha lojinha, por quê? Não tinha ninguém para ficar lá fora. Uhum. E aí, só que a mentalidade tem que ser o quê? Tem que ter um dia, tem que ter um dia. Tem que ter um dia. E aí eu ficava provocando o Champ lá. Falei, vamos pôr. E aí a gente foi acrescentando aos poucos. Hoje, a gente consegue focar muito mais no jogo e não precisa perder tempo com a estrutura em volta. Se a gente tem que perder tempo, a gente perde um dia antes. Não vai perder no dia, né? Que muitas vezes acontecia o quê? Eu preciso estar no campo, só que eu tô aqui resolvendo com segurança. Eu tô resolvendo aqui com uma barraquinha tal, que tem que fazer não sei o quê. Então, hoje, pelo foco nosso e por querer avançar, né? É bem isso, acho que é o desejo de avançar, né? Tem muita gente que não quer. Eu tenho até um exemplo ruim, mas eu não vou falar aqui. Mas fica nisso, fica nesse braçal e não avança. Ou o quê? A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue avançar. Isso é uma questão de crença, né? Igual a gente falou. Porque se você quer se tornar algo, logo também você tem que acreditar que você é aquilo. Senão, não adianta nada. Você quer ser um administrador, só que você quer ser o costureiro. Não dá, velho. Uma coisa é uma coisa. Vai chegar uma hora que a costura é tanta e você vai se lotar e daí vai ter mais uns negócios da administração pra você fazer. Cara, contrata a costureira, cara. Contrata a mulher lá que vai fazer certinho pra você. E às vezes vai fazer até melhor, né? Mas a gente acredita muitas vezes que o nosso é o melhor, né? O nosso melhor jeito, né? É que daí você cai naquela questão de você não consegue delegar, né? É verdade. Então, daí chegou nesse ponto, onde eu fui responsável de fazer o tryout esse ano. Explica um pouco rápido aí o que é tryout. O que é um tryout? É um recrutamento de pessoas para jogar futebol americano. Então, para entrar no time. Vai ter o período de teste, né? E aí fizemos um dia de testes para o pessoal chegar, conhecer o time e entrar no time. Só que é trabalhoso, né? A gente divide, vamos lá, vem 50 pessoas do nada. Como é que se faz isso? Então, vou dividir em equipes. Eu tenho que decidir quem vai liderar a equipe. Vai ter as provas, então eu não vou conseguir estar em todas as provas. Ou posso até estar em todas as provas, só que uma coisa que ia demorar 1 hora pode durar 4 horas. A primeira vez até aconteceu isso, né? Nosso primeiro recrutamento demorou muito porque a gente não conseguiu fazer todos os exercícios. Agora, nesse que eu fiz, eu botei responsáveis em cada equipe, botei responsáveis em cada prova, ficou tudo redondinho, aí em 1 hora terminou. Então, delegar é muito importante. Pega as pessoas, dá responsabilidade. Mas a pessoa não sabe. Dane-se, você também não sabia e fez. Então, bota a pessoa lá, testa a pessoa, dá conselho para a pessoa, na próxima vai melhorar. E sempre que uma coisa fica bom na primeira vez, foi sorte. Você não sabe o que você acertou. Agora, quando der errado, você vai acertar na próxima. Você vai saber o que consertar. Fala pra Priscila assim, até pros outros. Só sabe dirigir quem um dia bateu o carro. Porque no dia que você bateu o carro, você parece que gira uma chave. Você, eu fiz isso. É assim que funciona. Você sabe o que aconteceu. Uma coisa interessante dos investimentos é que pode acontecer com as pessoas quando elas entram nos investimentos do mercado financeiro e elas acertam algo e ganham pela primeira vez. Primeira vez que ela entrou, ela acertou e ganhou. Daí eu falo que isso é a pior coisa pra ela. Porque ela já entrou acertando e ganhando, então ela já tem um sentimento de que ela sabe tudo e sabe muita coisa. Virou mercado de aposta. Virou mercado de aposta. Daí a pessoa fala, nossa, eu entrei e perdi tudo. Eu falei, tudo que você tinha já era pouco. Mas que bom que você perdeu tudo.
Porque daí você consegue trazer esse erro como aprendizado. É algo que eu já tenho comigo, que todo erro ele é aprendizado. Se eu errei em algo, qual que é o aprendizado que eu vou colher disso daqui? Porque daí isso já faz evitar você de errar em outras coisas também. E até sobre erro. Erro é aprendizado. E erro, você tem que aprender com o erro dos outros. Você precisa sempre buscar quem que pode te ajudar, quem que é seu mentor, ler livros, começar a estudar, você aprende com o erro dos outros. Só que isso não evita de você errar. Então, da mesma forma, você vai errar. Então, já que você vai errar, você erra barato, você erra pequeno e erra rápido. Ou seja, nessa reflexão aqui, você já precisa errar o quanto antes, que é errar rápido, que você precisa errar barato, então errar com pouco, não é pegar todo o seu dinheiro e jogar num negócio, e você erra com pouco. Fazer com café. E daí é fazer um MVP. E errar pequeno é também em relação a fazer um MVP que quando você é pequeno e você erra, pouca coisa vai ser afetada na sua vida. Mas quando você é grande, você erra, muitas coisas vão ser afetadas na sua vida e muitas vezes pessoas vão ser afetadas por conta do seu erro. Digamos que você é dono de uma empresa, você erra e você falha a empresa. Muitas pessoas foram afetadas por conta disso. E vão ser demitidas. Só que é uma forma de você evitar de errar esse erro grande quando você é um CEO ou dono de uma empresa, é a forma de você fazer os testes, que é o MVP. Então você erra pequeno. Mesmo que seja grande, você tá fazendo algo pequeno para ver os erros e você vai reajustando. Mas quando a pessoa erra normalmente, ela acha que o erro acabou, é o fim do mundo, né? Eu até costumo dizer que pra gente escrever uma copy boa, a gente vai escrever muitas copies ruins. Porque aí, se você escreve uma copy boa, logo de começo, você não sabe também o que melhorar. Você não sabe se o que foi bom foi a sua headline, se foi o corpo do seu texto, se foi a sua estrutura. Logo, se você erra, né, você tá ali errando, mas você tá ali buscando melhorar, aprendendo, né, sempre, e, enfim, se capacitando. Você vai ver onde você vai melhorar e você vai transformar aquilo em algo bom. Mas geralmente é sempre assim. A pessoa acha que ela vai escrever a primeira copy, vai faturar um monte e vai dar certo, sendo que na verdade não. Vai se aposentar, já vai viajar. Sendo que na verdade é o oposto. Você vai escrever muita copy ruim. Então, tipo o café. O café foi algo arriscado, né? Na época... Empreender é arriscado. Empreender é arriscado, porém foi mais arriscado a maneira que a gente fez, né? Por mais seguro que a gente sentiu para fazer o investimento. Porém, quando a gente vendeu um terreno e daí entrou um dinheiro legal, e a gente pensou, pô, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Vamos deixar o dinheiro parado, né, investir em algum lugar, ou a gente pode empreender, né? E eu lembro que na época a Pri, ela, não, vamos fazer um café. Até contextualizando, você já tinha uma empresa, daí... Isso, nós já temos uma loja de noivas, a Dinardelli Noivas, que na verdade dos meus sogros criaram, né? Hoje a minha esposa é sócia, a Priscila, o meu sogro aqui em Assis. Já tem mais de 25 anos toda a história das lojas, né? E a gente quis arriscar num novo ramo que a gente gostava. Eu, particularmente, eu tinha um sonho, vamos lá, de criar um café. E aí, como é que surgiu? Então, tipo, veio o sonho, a oportunidade veio, e a Priscila falou, não, podemos criar um café. Mas por que você fez? E eu tive essa consciência na época. E no caso, vocês foram atrás de uma franquia também, né? Isso, nós fomos atrás no caso, eles não foram criar um modelo de negócio do zero, né? Eles foram atrás da franquia. Então, tipo, a gente buscou uma franquia justamente para estar seguro. O que eu pensei? Falei, cara, eu tenho o objetivo de ter vários negócios. Esse pode ser o pontapé inicial. Talvez não vai ser um retorno agora, só que vai ser o primeiro passo para cuidar de vários outros. Aí eu entrei em concordância com a Priscila, vamos abrir um café. E a gente foi atrás da franquia, deu tudo certo com a franquia e tal, e abrimos, né? Os primeiros 2 meses foram legais, e aí começou as primeiras crises. Foram já nos próximos meses, foram crises, e aí eu comecei a me mexer muito. Aí eu falei, cara, a gente foi para um treinamento em Curitiba, né, da franquia. A gente abriu nossa mente também. Opa, então vamos mudar. Chegamos aqui. A gente já estava querendo mudar algumas coisas que a gente, no fim, mudou mesmo. A gente estava certo em relação às mudanças que a gente queria fazer. Mudamos, aprimoramos um pouco mais com esse treinamento e a partir de então a gente começou a colher resultados muito bons. Porém, para ter esse resultado, tinha que ter muito esforço. Muito esforço. Então a gente plantou. Durante 1 mês e meio, nós rodamos essa cidade cima a baixo e a gente fazia de tudo. Foi uma época muito cansativa para mim e para os 2 que estavam na equipe, para os 3 que estavam na equipe. Mas a gente conseguiu colher. Só que a gente colheu, cara, foi uma série de eventos. Fez frio, veio o Dia das Mães, eu não sei o quê, vendemos bastante e, de repente, pum, parou tudo. Aí eu falei, cara, olha o esforço que eu tive para colher esse resultado. E aí foi ladeira abaixo, eu fui desanimando, e aí foi
a falta de sabedoria e a falta de ter alguém dizendo, ei, não tá indo bem, vamos mudar, ou, cara, vamos parar antes que, né, dê muito prejuízo. E aí foi o momento que o negócio só foi indo. Foi um erro nosso que deixamos chegar no ponto que chegou. Que não, né, acabamos enchendo de dívida, não conseguimos pagar as dívidas que a gente já tinha, e aí foi ladeira abaixo. Então, foi essa minha experiência do café, que já faz 2 anos agora. Fechamos em 2022, né? Acho que foi isso. Então, faz 2 anos aí que já tá fechado. Então, e aí, claro, ainda consegui fazer uma boa venda, deu algumas coisas lá, mas, enfim, deu prejuízo. Deu ruim. Eu sempre vejo pelo que nem acabei de falar de erro e aprendizado, isso é um custo de aprendizado, né? Uhum. Verdade. É muito diferente você estudar empreendedorismo e você executar o empreendedorismo. Então, daí, para você executar o empreendedorismo, daí às vezes vem o custo pelo aprendizado, né? Você sempre pode investir em mentorias, investir em acesso, né? Que é acessar pessoas, investir em negócios. Você vai ver que às vezes lá na frente, né? No caso, vai acontecer lá na frente, isso aí vai ser algo tão pequeno, porque virou um custo de aprendizado, que é algo que você não erra mais depois, para algo grande. Até foi algo interessante, porque assim, o custo acabou estando muito financeiramente falando. Uhum. E chegamos num ponto, tipo assim, a Priscila já é mais desesperada e tal. E aí, de repente, ela falou assim, não sei como é que você consegue dormir. Eu falei, olha, se eu não dormir, se eu não esquecer isso aqui, eu vou ficar me remoendo a vida inteira. Porque eu não tenho como pagar agora isso aqui. Teve dívidas, cara, eu na época não tinha condição de pagar. Eu falei, eu não vou me estressar com isso, eu prefiro agora o quê? Vou me reestruturar para poder pagar essa dívida depois. Senão eu vou ficar sem dormir, vou ficar ansioso. Isso é inteligência emocional. Vou ficar ainda indo atrás de oportunidades perigosas que podem me afundar ainda mais. Né? Então, tipo assim, mas eu consegui R$1.000, então vou apostar para ganhar 10 mil e eu consigo pagar. Não, filho, esquece. Tô te devendo. É aquela coisa. Devo sim, nego não, mas não vou pagar agora também não. Devo, não nego, mas depois eu pago. Então, aí foi essa questão, foi de identificar a ferida. Foi, agora, peraí, vamos estancar ela e mais pra frente a gente sara. E aí foi isso que aconteceu. Então, não vou cometer outro erro por causa de um erro, né? Então é identificar, assumir o prejuízo. Acho que é importante assumir o prejuízo. Assumir o prejuízo é importante. Estanca aquela ferida, bora. Tchau, vai pra próxima, junta, não perca seu tempo mais com aquilo. E aí foca outra coisa. Aí o que aconteceu? Aí eu voltei pra loja, não sei o quê, e agora estamos onde estamos. Agora tá indo. Por isso que é até engraçado, porque é justamente esse momento, essas últimas semanas, esse momento, é justamente um momento de conclusão de um processo longo e agora novos passos podem vir. Né? Desde todas essas mudanças de loja, parece que agora, tipo assim, finalizamos agora uma etapa na nossa vida. Nós estamos prontos para entrar em outra etapa da nossa vida agora. É que tem coisas que elas precisam acontecer para você se capacitar e estar preparado para receber coisas maiores. A gente sabe disso. Uhum. Sempre, todo momento, as nossas jornadas, assim, é sempre quando a gente vai buscando mais e vai se capacitando mais, tendo mais conhecimento e executando mais, vai aparecendo coisas maiores. Então, problemas maiores, mas ao mesmo tempo resultados maiores. Esses problemas que chegaram, que tem, são problemas que a gente vai conseguir suportar, né? Porque no final das contas, às vezes parece, lá na época era um problema enorme, mas hoje você vê que vocês deram conta, né? Então, da mesma forma que nós, vários problemas eram enormes, mas teve a questão de que a gente estava preparado de alguma forma para lidar com esses problemas. De alguma forma a gente estava preparado, a gente só às vezes não sabia como, mas aconteceu e estava preparado. E aí é bom ter um ambiente, né? Pessoas em volta para ajudar, né? Nesses momentos difíceis, né? Buscar algum conselho, né? Coisa que a gente não tinha na época, assim, pessoas que a gente tinha como referência e acabamos deixando acontecer o que aconteceu. Então, é importante o ambiente estar preparado para te dar suporte também, né? Questão, assim, de pessoas, eu já sou mais de tomar essas decisões. Se eu vejo que... Mais racional, né? O Gin é aquele cara mais tranquilo, mais racional, mais pé no chão. Eu sou mais emocional. Mas não que ele não sonha, né? Não. Até por isso sou uma copywriter, tá? Eu sou mais emocional. Mas eu vejo... É o seguinte, por exemplo, se eu vejo que aquela pessoa que faz parte da minha vida, ela não tem a mesma vontade de crescer,
eu me afasto dela. E às vezes não é só a minha decisão de afastar, naturalmente acontece esse afastamento, né? Porque da mesma forma, a pessoa tá aqui, ela não quer ir mais buscar algo, né? E eu tô buscando muito algo. Então, automaticamente, eu já estou subindo degraus. Não é que lá em cima é melhor do que aqui embaixo, mas automaticamente estou subindo degraus e ficando distante dessa pessoa, porque ela já parou aqui. Eu já estou indo lá, em outro lugar. E eu não consigo mais. Para as pessoas que ficaram para trás, eu posso jogar uma corda para ela, agarrar na corda e subir junto, né? Mas às vezes as pessoas se enforcam com a corda, né? Então... Pode puxar, É que o foco acaba sendo outro de ambas as partes. A vida mesmo, ou algo muito maior do que isso, né? Que a gente que acredita em Deus, né? Também costuma dizer que Deus apresenta você a pessoas e também tira pessoas. E às vezes a pessoa que ela entra da sua vida, ela também vai te ajudar a alcançar aquilo que você precisa alcançar. E da mesma forma que você vai ajudar de alguma forma. E a partir do momento que acaba não fazendo sentido, naturalmente já vai seu propósito, né? Eu falo. Porque assim, que nem a gente... Antes a gente se via todo dia, né? E aí, de repente, igual o café fechou e tudo mais, a gente parou de se ver todo dia. Daí o Gin saiu do futebol americano, foi se afastando, entre aspas, né? Mas toda vez que a gente se encontra, parece que a gente tá... estamos no mesmo ritmo, né? Parece que nós não estamos afastados, tipo assim, nossa, um tomou um rumo na vida nada a ver que o outro... Não, porque a gente, tipo assim... Voltamos a conversar, atualizamos, mas nós estamos parecidos aqui, nós estamos mesma coisa, assim, né? Então, tipo, nós não estamos... Por quê? Justamente isso. A vontade de crescer, a vontade de buscar algo a mais, é isso que nos guia. Então, tipo, a gente sempre vai estar buscando junto, vai estar buscando de alguma forma, né? É porque às vezes a pessoa acha que a ausência de se ver, né, ela significa que, nossa, morreu, acabou. E na verdade não é isso, né? Só significa que a gente tinha esses estágios, né? Porque a gente tava ali no café, sempre trocando aquelas ideias que eram muito boas também sobre negócio, né? Que a gente sempre conversava. Mas não significa que porque, o café fechou, agora, né, cada um vai seguir. Não, é que às vezes a gente só não mostra ali na rede social, porque a rede social, muitas vezes a gente só enxerga aqueles pequenos frames, né, da vida da pessoa e acha que se resume àquilo. E na verdade não, tem muita coisa por trás que a gente nem sabe, na verdade, né? É verdade. E aí entra a questão até do nada, assim, eu não posto muita coisa. Aí do nada eu comecei a postar do jejum, né? É verdade. E aí pessoas acham que eu só faço, agora sou especialista em jejum. Eu falei, não, cara, eu só fiz uma vez. Foi um teste, fiz muitas coisas erradas no meu jejum, porém foi teste, foi algo que eu queria testar pra mim mesmo, né? Mas eu só apareci com isso também, daí sumi já de novo. E agora eu vou postar do podcast, né? Que bom. Que bom, importante. E espero que eu não suma, né? É um dos planos, né, que eu tenho, que eu nunca acabei realizando, vamos dizer assim, não dos sonhos, né? Mas de hábitos, que é postar todos os dias, influenciar vidas todos os dias, né? É algo que eu não consegui até agora estabelecer. Por falta de, tipo assim, consciência. Eu acho que é mais falta de consciência, de botar todos os dias, cara, vou gravar o que... Vou ensinar alguma coisa, vou mostrar meu dia a dia, Então, tipo assim, daí são gatilhos, momentos em que eu, vou fazer um jejum, posto todo dia, vira uma referência, eu vejo que as pessoas estão querendo, né? As pessoas querem aprender, querem saber, né? Tem pessoas, tal pessoa quer emagrecer, eu vou falar isso pra ela fazer isso. Eu falei, não faz isso não, eu tô fazendo aqui, mas não recomendo, não. Mas você sabe que eu falo que depois que eu entendi que até é uma questão de negligência, até assim, da nossa parte, porque às vezes a gente tem muito conhecimento, mas a gente tá morrendo com aquele conhecimento, sendo que a gente poderia estar passando pra frente para que outras pessoas também acreditem na realidade dela, mude, tenha uma mudança de mentalidade, faça acontecer. E eu falo que depois que eu entendi esse poder que eu tenho através dos resultados que eu comecei a ter no canal, né, as pessoas começarem a dar aquele feedback pra mim aquilo foi muito importante, porque aquilo me deu um norte de que sim, eu estava agregando valor, mas mais do que isso, eu estava transformando algumas realidades a partir de todo aquele conhecimento de 5 anos que eu tinha dentro de mim, sendo que eu poderia estar ali. Então, quando eu entendo que eu tô sendo negligente de passar esse conhecimento que eu tenho adiante, eu entendo que eu tô muitas vezes fazendo com que outras pessoas morram também por essa falta, porque às vezes ela não vai buscar, mas às vezes o conteúdo vai cair ali sem querer pra ela, digamos assim, ela vai assistir e vai ter aquela mudança. Então, quando eu entendi isso, fez muita diferença pra mim, pro meu conteúdo, de eu ser mais responsável e nessa questão, assim. Isso é um princípio que a gente tem, que é o princípio do transbordo, né?
Até em relação a isso, eu vejo que um pilar essencial, assim, às vezes, de você mudar a sua vida é você transbordar para os outros, sim. Porque mesmo que, às vezes, você ache que não possa agregar na vida do outro, mas em alguma coisa você sabe mais do que o outro. Da mesma forma, você vai compartilhar isso com o outro. E se você for buscar algo, busquei algo, aprendi algo, mesmo que seja pouco, já manda para a próxima pessoa, assim, que é esse transbordo. Quando você abre esse canal para deixar o seu rio fluir, você começa a receber mais águas no teu rio. Até porque quando você ensina, você aprende 2 vezes, né? Exatamente. Você aprende mais, cara. Quando você ensina, mesmo que você sabe pouco, só do fato de você falar, pelo menos pra mim acontece assim, aí eu vou ensinar, eu já vi que tá errado. Já aprendi, já na hora, já ensino certo. Pra mim, às vezes faz um loop na hora, agora vai. Porque quando o esforço de você ensinar é maior do que o esforço de aprender. Porque você precisa esforçar mais pra passar algo pro outro, ser mais didático, se comunicar melhor, ter o entendimento de que você tem que passar algo correto pra aquela pessoa. Então o esforço pode ser até maior do que você aprender por si só. Por isso que às vezes é o esforço mesmo de transbordo, ele é a chave pro sucesso, digamos assim. Porque você vai pesquisar mais, vai estudar mais. Vai melhorar mais. Pra mim aconteceu assim, eu tava dando aula na igreja lá, né, sobre a Bíblia em si. E aí eu tinha um assunto que pra mim era certo desde 2015. E aí, de repente, eu vi um versículo que eu nunca tinha lido. E acho que foi 1 João lá. Aí eu vi que o significado, falei, mas, cara, não tá batendo com aquilo que eu acredito. E aí, eu comecei o bom do ChatGPT é isso, que a pesquisa vai mais rápida, né? E aí eu fui conversando com o ChatGPT, mas isso. Aí ele que me explicou, mas tipo, se eu não soubesse fazer as perguntas, né, por conta daquilo, e aí eu fui pra aula e deu, gente, aquela última aula que eu dei tava errada. Vamos refazer ela, mas esses conceitos. Só cheguei nesse ponto porque eu tava transbordando lá, né? Eu tava tendo que ensinar. A responsabilidade de ensinar isso pra alguém. Isso. E aí quer trazer mais segurança do teu conhecimento, automaticamente você vai buscar mais e aí você vai aprender mais. Eu peguei muito isso porque eu nasci na igreja, né? Assim, eu sempre fui de pequenininha, cristã de berço, assim que fala, né? E tudo que eu sabia desde pequena, bati em muitas questões, porque apesar de eu ter algum conhecimento geral, eu não tinha o conhecimento de contexto, eu não tinha conhecimento de muitas coisas, que na verdade fala, né? Se você sabe da verdade, ela vai te libertar de alguma forma, de todas as formas, eu falo, né? E isso foi muito importante pra mim, porque nesse processo de aprendizado que eu comecei a ter discipulado toda semana, estudar, fazer estudo, isso me libertou muito. E quando hoje... buscar muito mais, né? E quando hoje eu entendo, assim, se aquilo que tá falando pra mim é verdade ou não, sabe? E isso é muito bom pra mim, porque eu tô aprendendo, na verdade, tudo que eu tô aprendendo sobre Jesus, tudo sobre ele, é recente. Foi de julho pra cá. E foi muito legal, porque agora eu tô discipulando também. Eu tenho uma aluna que eu dou aula pra ela, né? Eu vou na casa dela, tudo. E eu vejo como isso foi importante pra mim e tá sendo libertador pra ela também. Porque ela tá conhecendo, ela tá estudando e ela fala, nossa, que engraçado, né? Eu tinha o conhecimento, mas eu não tinha o entendimento. E agora que eu tenho entendimento, isso faz todo sentido pra mim. Então é realmente você ter essa responsabilidade de, nossa, eu preciso buscar pra transmitir esse conhecimento, e você vê que isso realmente vai muito além. Porque daí você começa a aprender mais, melhorar mais e vai fluindo cada vez mais. É aquela coisa, né? Não, Deus tem muitas bênçãos pra você. É? Quais são? Não sei. É mais ou menos isso. A pessoa não sabe, cara, porque não leu ali, entendeu? Ela só sabe que Deus te abençoe. Deus te abençoe, tá bom. O que significa? Não sei. Nossa, e aí eu tive uma desconstrução muito grande, assim, de tudo que eu achava que sabia e achava que tipo assim, tava certo. E pra mim foi muito impactante. Então aí, nessa jornada aí, rumo ao estudo aí, melhorando cada vez mais. Conhecereis a verdade libertará. Mas qual que é a verdade? Não sei. É bem isso. Agora você sabe, agora foi liberto. Agora estou liberta. Agora, isso nunca fez tanto sentido, sabia? Como é? Porque agora você sabe a verdade, né? Porque antes mesmo, a verdade liberta, beleza, mas vivia tomando remédio, vivia no hospital, vivia não sei o quê. Tava vivendo uma mentira, na verdade. Até a questão de muitas coisas outras, né, que a gente pode pontuar, que a gente acaba tendo problema, não só de saúde, mas, por exemplo, a gente é filho de Deus. E aí a gente acha que ficar tomando remédio todo dia, a gente ficar naquela mesmice, procrastinar, faz parte do que ele quer pra gente. Sendo que se a gente é filho, a gente é herdeiro. Logo, ele quer as melhores coisas pra gente. Foi isso que me fez fazer o jejum. Porque o que acontece? A gente
tava lá na igreja e tal, e eu, né, como bom jogador, atleta de futebol americano, tenho muitas dores, né? Meu ombro, no caso, principalmente, tava bem avariado por causa de um jogo lá. E aí, o que eu vi no jejum? O jejum, ele fala que a partir do 3º dia, o jejum, eu não tenho comprovação, mas eu escutei num vídeo aí, né? E a mulher, acho que era cientista, não sei o que lá. E aí ela fala assim, que a partir do 3º dia de jejum, então sem comer nada, teu corpo começa a produzir células-tronco. E essas células-tronco podem se transformar em qualquer outra célula. E elas vão até a inflamação e reconstroem o teu tendão, o teu músculo, tudo que foi afetado. E a inflamação sai porque você acaba não comendo, então ela não é alimentada. Tipo assim, se você come açúcar, teu corpo vai inflamar. E onde está inflamado, pode piorar. Então, o fato de você não comer, o teu corpo vai alimentar apenas as células boas e teu corpo, a partir do 3º dia, começa a jogar as células-tronco. Então, foi por isso que eu decidi fazer um jejum de 5 dias, por conta das minhas dores. Porque eu olhei na Bíblia e falo assim, que a gente tem poder para curar. E aí eu orei pela menina lá, beleza, ela tava com uma enxaqueca, pum, saiu a enxaqueca. E aí por que eu oro pra mim, que meu joelho tá ruim, meu tornozelo tá ruim, meu ombro tá ruim e não cura? Nada acontece. Nada acontece. E aí eu vi que o processo, eu entendi na hora, né? Que o processo pra mim seria um pouco diferente, porque não é um problema espiritual ou algo... Não, é um problema que dá pra ser curado espiritualmente, vamos dizer assim, falando, de repente. Só que eu aprendi que o corpo ele pode se curar, né? Através de meditação, aí, jejum. E aí eu comecei a ver muitas coisas a respeito disso. E aí por isso que eu fiz o teste. E realmente melhorou muito. As inflamações que eu tinha melhoraram muito, porém, depois eu voltei comendo muita besteira. Claro, não parei de jogar futebol americano, né? Então, tomei a batida, já voltou. Falei, ai, meu caneco. Melhorei, mas Melhorei, mas piorei. Mas piorei. Mas saber essas promessas que a Bíblia diz muda o jogo, porque assim... Muda. O que acontece, assim, existe muito crente, eu questiono muito a minha mãe, assim, né? Que ela é crente desde cedo, não sei o quê, e eu questiono assim, mas a Bíblia não fala disso? Fala. Então por que a gente não vive isso? E aí parece que não tem uma explicação. Por quê? Porque, tipo assim, a gente acha que tem que vir de cima, mas não, é uma busca. Né? Existem 2 conceitos. O conceito de ser herdeiro de Abraão e o herdeiro de... Vou entrar um pouco no assunto mais específico aqui. Herdeiro de Abraão e herdeiro de Jesus. Herdeiro de Jesus, né, junto com Jesus, né, filhos de Deus, nós temos a herança espiritual. O que é a herança espiritual? Você tem direito aos dons espirituais, dons de curar, dons de sabedoria, dons de interpretação de línguas, dom de falar em línguas. Mas, enfim, você tem esses dons e, ao mesmo tempo, você tem a capacidade de gerar os frutos, que são do Espírito. Né? Então, o Espírito está em você é uma nova criatura, você gera os frutos espirituais. Amor, alegria, paz, longanimidade. São 9. Enfim, você tem essa capacidade. Só que você também é filho de Abraão pela fé. É isso que a Bíblia fala. E aí, o que é o direito de você ser herdeiro de Abraão? O que Abraão representava? Representava um mundo físico, que era dinheiro, era sucesso familiar, sucesso com amigos, algo mais físico. Né? Então, principalmente riquezas, que é algo que muitas vezes a gente vê, principalmente no Brasil, onde o crente é tratado que o crente não pode ser rico. Eles abominam, né? Abominam por quê? Porque você não está dando dízimo, não sei o quê, não pode desejar ser rico, porque Jesus não era. E acaba uma falta de entendimento e gerando uma crença que riqueza é ruim. Só que quando você percebe que a riqueza faz você alcançar lugares que você não alcançaria, tipo assim, você só vai alcançar lugares com coisas que você tem muitas vezes, com riqueza. Você só vai viajar pra Tailândia se você tiver um dinheiro pra ir pra Tailândia, senão você não vai. Mas Deus pode mandar. Pode mandar. Só que Ele quer que você seja um abençoador e não apenas o abençoado. A diferença entre as pessoas no deserto, o povo hebreu, no deserto e na terra prometida, foi que lá no deserto eles eram abençoados por Deus. Só que Deus falou assim, vão para a terra prometida, onde vai gerar leite e mel. Uma terra que manda leite e mel. O que significa? Que transborda. Ou seja, era para eles abençoar a terra inteira através daquilo lá. Né? E eles não entenderam isso. Eles queriam voltar para o deserto porque tinha comida caindo do céu. Então a gente serve para abençoar. Então que seja através de palavra, através de oração, através de riqueza e através de várias outras coisas. Agora, se você tem falta de uma coisa, você não vai conseguir abençoar ela com isso. Certo? Tem falta de dinheiro? Você não vai conseguir patrocinar lá um missionário para pregar lá na China. Vai lá não sei aonde. Então, são promessas que nós temos que tomar posse. E eu questione. Se a Bíblia fala isso para mim e eu não estou vivendo isso, questiona. Eu falo, briga com Deus. Vai lá, briga com Deus. Se Deus falou, é porque então, tem alguma coisa que está errado. Alguma coisa na tua vida que você não está seguindo certo. Algum princípio que você não está atingindo.
E princípios, Deus se move através de princípios. Então, é buscar o entendimento para que aquilo seja uma verdade na tua vida. Muitas vezes a falta de fé, que as pessoas têm dificuldade de acreditar naquilo. E eu acho interessante falar em fé, e aí em Hebreus 11:1 fala assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, existe uma certeza envolvida. Quando eu fui, aí eu vou contar outra história. Fui montar o café. E o café, eu tinha que inaugurar, eu já estava enrolando. A construção foi bem rápida, porém ficou muito tempo sem construir, a reforma, quer dizer. E eu precisava que inaugurasse tal dia. Era dia 5 de novembro, precisava que inaugurasse. E não podia ser dia 12, porque ia ter uma festa e os caras não iam inaugurar. Ia ficar pro dia 19, eu falei, já enrolou muito, já deu prejuízo. Eu preciso. Eu falei, mano, eu acredito. Só que o que eu fiz? Fui lá e fiz o bagulho acontecer. Eu chegava em casa meia-noite, acordava cedo, fazia... Mas dia 5, eu acreditei naquilo, eu tive a fé, só que eu tive que pôr a mão na obra. Por quê? Eu tinha uma certeza. Só que eu tenho a certeza. Ah, é? Então põe a mão na obra. Então vai fazer. Então, eu tenho certeza que vai curar. Então ora. Mas as pessoas têm medo de orar por cura. Né? Que nem lá na igreja que aconteceu. Foi... Porque assim, tem um método de oração. Então, tipo, você está com uma dor no joelho. Vou orar por essa dor no joelho. A pessoa, não curou. Aí eu pergunto assim, de 0 a 10, quanto de dor sumiu? Sumiu 2. Então vamos orar de novo. Sumiu mais 2. Tá, então de 0 a 10 tá 4. Aí se ora de novo, não vai. Aí eu fiquei repetindo a oração. Eu orei 4 vezes pela pastora lá. E na terceira vez, ninguém vai querer orar, né? Porque tava todo mundo já tava constrangido, não sei o que. Eu falei, então vamos orar de novo. Aí pegou na quarta vez, sarou. Aí eu falei, e não é pra mentir, é pra falar a verdade. Sarou ou não sarou? Não, sarou, porque aqui eu mexo aqui, eu tenho muita dor aqui, não tô sentindo dor. Falei, então tá bom. E aí, tipo, e o pessoal, você via assim, mas não curou. Sabe aquela coisa quando alguém chama pra frente e ora e não faz, não acontece? Fica aquele constrangimento. É encarar. A Bíblia não diz que Deus cura? Deus cura, então vou orar até curar, porque Deus prometeu, pô. Que nem, por que eu tenho minhas dores? Eu ainda não entendi. Mas... pode ser um milagre? Pode ser. Eu acredito no milagre. Eu já orei, já curou, mas não sarou. Então, vou atrás. Cadê o princípio disso? O que Deus quer me ensinar? Existe alguma coisa. Mas eu não vou descansar até aprender. Até entender, né? E isso que ele tá falando é muito importante, porque quando a gente tá falando de uma mudança, e uma mudança aí pra 2025, toda mudança ela precisa de uma base sólida. E a base sólida, nada melhor do que Deus, porque Deus vai te dar um propósito e Deus ele vai transformar a sua vida. Então, se você quer uma mudança, muitas vezes você precisa de uma transformação. E ele não só transforma, como ele restaura. E essa restauração faz com que essa transformação ela seja duradoura, ela seja longa e ela seja pra sempre, porque ele te dá uma perspectiva diferente, ele te dá um propósito, como Paulo. Paulo, ele era um perseguidor antes de conhecer Jesus e depois que ele conheceu, ele teve a vida dele transformada e ele passou a cumprir, e muitas vezes cumpriu o que ele precisava cumprir como propósito e ele achava que a vida inteira dele ele estava servindo a Deus da forma correta e na verdade ele descobriu que não. E aí quando ele teve esse encontro e ele percebeu que não, que na verdade ele teve uma transformação com esse encontro com Deus, ele entendeu que, olha, eu preciso fazer algo de diferente, porque o jeito que eu estou fazendo não está certo. E aí foi quando ele teve essa transformação que tudo mudou e ele teve uma restauração e uma restauração de longo prazo. O encontro com a verdade. A Aline falou, né? Realmente, o fato de você começar a refletir é um encontro com si mesmo. E aí, né, quando Jesus morreu, o Espírito Santo veio, ele derramou sobre todo mundo. Então, sobre você também. E o fato de você olhar para si mesmo, olhar para dentro de si, refletir, automaticamente o Espírito Santo vai falar com você. Talvez não é com audível, mas é com pensamentos novos, pensamentos de paz, de alegria, né? Pensamentos de propósito, né? De correr atrás de outras coisas. Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai falar isso com você. Eu tenho certeza, porque está em todo mundo, né? E ele não vai negar aquele que quer, aquele que está com o coração contrito. O que é um coração contrito? É um coração que quer mudar, é um coração que não está satisfeito, que busca algo diferente, busca um propósito, né, um sentido para a vida. Né? A partir desse momento, o Espírito Santo vai falar com você e vai transformar a tua vida, porque se você estiver aberto e se você começar a fazer o que ele pedir ou aquilo que ele propor para você fazer, né, para você realmente crescer, porque o único interesse dele é ver você bem também, assim como ele é. Então, quando você está em encontro a Deus, ele não só muda seu coração e a sua vida, mas ele muda a sua cabeça, ele muda a sua perspectiva e ele te dá uma missão.
E essa missão, ela é muito maior e você precisa ter responsabilidade para aquilo que ele vai te dar. Ele não vai te dar se você não estiver se capacitando para aquilo, porque ele dá de acordo com a sua capacidade. Exatamente. Agora com você, de tudo que falamos aqui, qual vai ser o seu primeiro passo? Qual que vai ser o seu próximo passo? Então já aproveita, comenta aqui, daí você compartilha com a pessoa que você quer que cresça junto com você. Isso aí. Lembre-se que, na verdade, a mudança ela não acontece do dia para a noite, mas ela pode começar em um dia. E daí esse dia pode ser hoje. Então, qual que são as suas redes sociais? O que você quer passar para eles? Eu tô no Instagram, Anderson Gossen, com 2 O e com 2 S. É mais no Instagram mesmo, no TikTok ainda não abri e em breve no YouTube também. Vou estar como Anderson Gossen também. Eita, esse aí é um spoiler, viu? Espero que agora vá. Não, espero não. Ou vai ou eu falhei. Você me encontra no Instagram @alinefuno com underline. E também no YouTube, que eu faço conteúdo sobre copywriting. E recentemente eu fiz um vídeo, tutorial completo de copy. Vai lá assistir que tá bem completo. O meu é Jinfuno, J-I-N. Em todas as redes sociais, no YouTube também você me encontra. Fechou? Valeu! Tchau!